O silêncio incomoda, né? Fica todo mundo com uma expectativa, esperando. O que será que ele vai falar? Será que é agora que ele fala alguma coisa? O que será que tem por vir? O silêncio incomoda a gente, né? Eu quero te dizer que para mim foi muito difícil ficar aqui em silêncio, porque quem me conhece sabe que eu já gosto de subir aqui em cima gritando. Mas quando eu estava ali embaixo, o Espírito Santo disse para mim, olha, tem pessoas que eu estou esperando elas falarem. Eu estou com expectativa de ouvir a voz dos meus filhos, mas eles estão em silêncio. Então, do mesmo jeito que tu ficou agoniado aí, pensando, Isaías, fala alguma coisa de uma vez. Hoje Deus está olhando para muitas pessoas aqui e está dizendo, filho, tu veio na minha casa, eu estou esperando, fala comigo alguma coisa. Então eu quero te dizer, do mesmo jeito que o silêncio incomodou você aqui nesses poucos minutos que eu fiquei, o Espírito Santo, Deus está incomodado, está inquieto, porque Ele está aqui, você está na casa do Pai, e até agora você está se segurando para falar, para colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então eu quero te dizer, nesse momento você tem toda a liberdade, começa a falar para Deus aquilo que está te incomodando, começa a falar para Deus aonde está doendo, começa a falar para Deus aquilo que está te inquietando, porque o teu silêncio está incomodando Deus nessa noite. Não perca a oportunidade. Deus está olhando para você desse mesmo jeito, Ele olha para você, e não só aqui no culto, na sua vida. Você pega o celular, você olha a Bíblia, passa longe, e Deus só quer que você fale. Então nessa noite eu quero que a minha intenção era te incomodar com o meu silêncio, porque Deus está incomodado com o teu silêncio. Amém, Caminho? Amém? Agora sim, boa noite, Caminho. Tudo bem com vocês? Amém? Que gratidão, que honra, que prazer estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Estou muito feliz porque o Senhor já está falando. Eu falei ali no devocional com as meninas ali. A pregação começa na palavra, e esses hinos enchem a minha alma. Gente, você não tem noção como foi difícil para mim fazer isso, de ficar quieto depois que eles cantaram, se isso não for amor aqui em cima. O pentecostal assembleando que habita em mim queria dar pulo de 3 metros. Mas amém, vamos lá, gente. Abre aí comigo, Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Não posso perder a oportunidade de saudar a Keren, que veio aqui me visitar, a grande amiga. Deus te abençoe, junto com a Pri também, junto com o mano ali que eu não sei o nome, mas está com ela. Seja bem-vindo, em nome de Jesus é o caminho. Salmo 51 aí, quem achou, gente? Amém? Vamos ler então, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Vamos falar junto isso? No 3? 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Tem gente que não tomou café hoje nem almoçou, mas tudo bem. Antes de eu começar a pregar, todo mundo aqui sabe, quem já me acompanha em outras ministrações, eu tenho uma dinâmica que é de cooperação. Quem coopera cresce. A Sicredi gostou disso, copiou, mas é meu, tá? É meu bordão. Então assim, se vocês cooperarem comigo, eu sei que vocês já estão cansados, já é 9 e pouca da noite. Normalmente o pessoal não curte muito a hora da palavra, normalmente é a parte mais chata. Vamos ser sinceros, tem gente que não gosta. Se vocês cooperar comigo, se eu ver que vocês estão entendendo, vai ser rápido. Agora, se eu ver que vocês estão demorando para entender, vocês vão penar aqui comigo. Então hoje quem coopera cresce. No caso, quem coopera se converte, amém? Amém. Vamos lá então. Gente, eu comecei fazendo esse momento aqui de silêncio, quieto, porque esse silêncio, essa falta, essa quebra de comunicação, de contato com Deus, atrapalha muito a nossa vida de intimidade com Ele. E na maioria das vezes, aquilo que gera essa falta de contato com Deus, essa falta de conversar com Deus, esse silêncio, é porque a gente se afasta. E nessa semana, quando eu estava orando, me preparando para estar aqui ministrando, Deus me deu um tema pesado. Agora eu estou brincando aqui para tentar já descontrair um pouco e para ninguém sair correndo. Mas eu confesso para vocês que é muito duro para mim, antes de estar aqui ministrando, aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Ocorre que muitas vezes nós estamos distantes de Deus por uma coisinha que a Bíblia já nos avisa que é a única coisa que afasta o homem de Deus. Alguém arrisca aí dizer o que é? O pecado. Não sei quem falou. Quem falou? Cauã falou? Aí tá lendo a Bíblia, ele tá vindo no EBD. O pecado, gente. O pecado
é a única coisa que nos afasta. Calma, eu sei que a gente acabou de cantar aqui, que nada nos afasta do amor de Deus, mas nós sabemos que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado, ele atrapalha o nosso contato com Ele. E quando eu estava falando com Deus sobre isso, Deus começou a colocar no meu coração que nós estamos vivendo tempos em que o pecado que nos leva para longe de Deus está atrapalhando muito a nossa vida, nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. E infelizmente hoje em dia muito pouco se vê pregar sobre pecado. Hoje em dia a gente vê nas igrejas as palavras, não aqui no caminho, tá? Mas as palavras normalmente que o pessoal gosta de ouvir, que o pessoal se alegra, é que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai romper, glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos bater nessa tecla. A igreja do Senhor ainda prega sobre o pecado e ainda prega sobre arrependimento. O problema é que o pecado, ele além de atrapalhar a nossa vida com Deus, o ser humano nessa última geração, que eu me incluo, eu tenho aqui os meus 21 anos de idade, eu sei que aparenta ter mais, mas eu faço parte dessa geração. Nessa geração, o homem, o ser humano, os jovens, todo mundo no geral, e eu me incluo nisso, a gente criou o hábito de transmitir para Deus, espelhar em Deus aquilo que nós vivemos na nossa vida aqui terrena. Para ficar mais claro para te entender, eu começo a reproduzir com Deus os hábitos que eu tenho aqui na terra, os hábitos que eu tenho com os outros, os hábitos que eu tenho na minha rotina. A gente precisa entender que normalmente quando a gente peca, o primeiro sentimento que vem para nós, ou não quando a gente peca, mas quem vem, por exemplo, quem ainda não conhece Jesus, quem vem para uma igreja, quem vive uma vida distante do Senhor, tem a impressão normalmente de que não é merecedor do amor de Cristo, porque a gente não entende que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. E quando eu falo de um amor incondicional, eu estou falando de um amor que não importa a condição em que nós estejamos. Deus nos ama, foi cantado aqui, Deus nos ama. O meu pecado não faz Ele me amar menos. Quem se afasta de Deus sou eu, não é Ele que se afasta de mim. Agora nós temos um maldito problema, porque a gente começa a espelhar as nossas atitudes em Deus. Então quando eu erro, quando eu peco, vou usar a minha prima de exemplo. Quando eu faço um mal para Lisiane, eu não quero olhar a cara dela, eu quero me esconder dela. Então eu vou fugir dela, e eu espelho isso em Deus. A verdade é que nós usamos as lentes do pecado, as lentes da nossa visão humana de homem, de pecador, de falho, para olhar para Deus através delas. E nós precisamos hoje, aqui o Senhor quer trabalhar isso em nossos corações. Nós precisamos parar de espelhar a nossa vida humana em Deus. Nós usamos lentes sujas de pecado para enxergar a Deus. Entenda uma coisa, eu sou míope, eu sim, esses óculos aqui, eu não estou enxergando ninguém, não estou enxergando nada. Agora se tu quiser virar para o irmão e falar mal de mim, é o momento, brincadeira. Porque eu não enxergo nada sem óculos. Eu tenho os dois olhos, mas a miopia me atrapalha, eu não consigo ver direito. É isso que o pecado faz com a gente. Ele nos atrapalha de enxergar, ele nos atrapalha de ver. Se eu andar aqui mais um pouco sem óculos, eu já tomo um tombo aqui, todo mundo ri de mim, amanhã eu estou viralizando. Aí tem os óculos, eu coloco os óculos, e com os óculos, olha, estou enxergando todo mundo, glória a Deus. Os óculos representam a nossa conversão. O problema é que as nossas transgressões mancham os óculos. Me diz uma coisa, eu enxergo pior sem os óculos ou com os óculos todos sujos, se eles estiverem todos sujos? Eu enxergo melhor sem os óculos. Então não adianta nada eu me converter e continuar usando uma conversão que está manchada de transgressões. Eu não vou conseguir enxergar nada direito. Eu preciso ter os meus óculos, que são a conversão, limpos. Ah, Isaías, tu está falando de óculos? Eu estou falando para te entender, para ficar mais fácil. Aí a gente coloca óculos que estão manchados de pecados, estão manchados de transgressões, e a gente quer enxergar a Deus, mas os nossos óculos, que a gente usa, as nossas lentes para enxergar Deus, estão manchadas de pecado. Então a gente começa a reproduzir em Deus o que a gente vive na nossa vida de pecados. E agora aperta o cinto que vai ficar difícil. Agora eu sei que daqui para frente não vai mais ter glória a Deus na pregação, tudo bem, já estou acostumado. O problema é, gente, que
que o nosso mal do século, que já está aí há muito tempo, mas o mal do século e o mal da nossa geração, são os pecados que englobam a área sexual da nossa vida. E hoje é a noite de a gente falar disso aqui. Porque não se fala mais? Aqui no caminho a gente fala, e hoje nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes, o maior motivo, se tu para atender qualquer jovem hoje, e não precisa nem ser muito jovem, o problema vai ter algum problema que envolve a área sexual, porque a nossa geração sim está manchada com carência, com diversas dificuldades, problemas familiares, e tudo isso acaba caindo na conta da área sexual. E infelizmente os números apontam que a nossa geração é uma das gerações mais viciadas em pornografia. Meu Deus, ele vai falar disso. Eu vou falar disso, disse para te apertar o cinto aí. Nós temos uma das gerações, eu não estou falando só da geração jovem. Nós temos pessoas, homens cristãos casados, mulheres também, meninas também, que estão presas por este pecado. E que isto tem atrapalhado de uma forma assim horrível a vida com Deus e a vida de comunhão destas pessoas. Isso tem atrapalhado o crescimento de muita gente, tem matado gente. Tem gente que vem aqui para o culto feliz, alegre, contente, chega em casa, se prende dentro de um quarto, se tranca no banheiro e tem ali depois ódio, remorso, dor, culpa. E nós precisamos falar disso aqui porque Deus quer curar você, Deus quer libertar você. Só que para isso nós precisamos falar sobre. Isaías, por que tu está aí falando? Tu é melhor que a gente? Gente, eu também sou pecador, eu também sou falho. Quem esteve aqui no dia que eu dei o meu testemunho escutou tudo que eu sou, tudo que eu já fiz, tudo que já aconteceu. Eu já fui escravizado por esse demônio chamado pornografia, que corrompe um homem, que corrompe uma mulher, que rouba a inocência e a pureza. Então hoje nós vamos bater de frente nesse pecado para todo mundo aqui ser liberto e ir para o céu em nome de Jesus. Lembra que eu falei que o ser humano tem o hábito de transportar para Deus aquilo que ele vive na sua vida de pecado? Pois é. O nome dessa ministração é Guia Anônima. Porque você está tão acostumado a abrir a guia anônima. A nossa geração está tão acostumada a abrir guias anônimas para não ser visto, para não ser pego, que a nossa geração abriu uma grande guia anônima e colocou Deus lá. Nós estamos em uma geração, infelizmente, manchada pelo pecado, que colocou Deus em uma guia anônima, que vive Deus em uma guia anônima, que vem para o culto, e aqui no culto levanta a mão, adora a Deus, chora, canta, ora, diz: Deus, essa casa é tua casa, entra aqui, muda as coisas de lugar, borra toda a maquiagem, mancha tudo, e meu Deus... Passou ali da porta, abriu a guia anônima, colocou Deus lá e vida que segue. Vamos voltar para a minha vida normal. Esse é o péssimo hábito de reproduzir a nossa vida de pecado e jogar para Deus, espelhar a nossa vida de pecado em Deus. Então nós precisamos combater isso de frente. Chega de fazer como nós fazemos com os nossos pecados, de abrir uma guia anônima e jogar tudo lá dentro, porque ninguém está vendo. Chega de fazer isso com Deus, de colocar Deus e viver Ele em uma guia anônima, aonde aqui a gente vive, quando sai ali para fora, acabou o crente, não tem mais. Eu sei que isso é pesado de ouvir, gente, eu estou tentando falar da forma mais carinhosa e mais amorosa possível, por favor, mas nós precisamos bater de frente com isso. Nós precisamos retirar Deus dessa guia anônima. Nós precisamos retirar Deus desse agente secreto que a gente vive, que, meu Deus, descobrirem que eu sou cristão. É só aqui dentro. A gente precisa começar a viver Deus 100%. Eu trouxe aqui o significado de anônimo. O que é anônimo? Anônimo é aquilo que não tem nome. Anônimo é aquilo que é oculto. Anônimo é aquilo que tem uma identidade escondida, ela não é revelada. A minha última ministração aqui, gente, foi sobre identidade. Eu não sei quem lembra, quem estava. Mas quando a gente vive em anônimo, a gente está escondendo a identidade. Uma coisa anônima é uma coisa escondida, uma coisa oculta.
Quando você começa a viver a sua vida com Deus de forma anônima, você está escondendo Deus, você está escondendo a sua identidade. Para você ter noção do quanto isso é sério, do quanto isso é importante, eu vou citar aqui, sei lá, pensar em algo que todo mundo conhece, aquele quadro da Mona Lisa. Todo mundo conhece o quadro da Mona Lisa? Tem alguém aqui que tem, sei lá, 5 anos e não conhece? Brincadeira. O quadro da Mona Lisa é um quadro muito famoso. Por causa do quadro? Não, por causa de quem assinou naquele quadro. Tem a assinatura lá do Leonardo da Vinci, e por isso aquele quadro vale tanto. Deixa eu te falar uma coisa, a tua vida só tem valor porque Deus assinou a assinatura dele em você. A partir do momento que você começa a viver isso em anonimato e não deixa que a identidade dele apareça em você, você perde todo o seu valor. A única coisa de valor que tem em ti, a única coisa de valor que tem em mim é a assinatura do Criador. Quando eu começo a ocultar ela e deixar ela anônima, acabou. Perdeu a graça, perdeu o sentido, perdeu o valor, perdeu tudo. Tem um outro exemplo também. Pessoal aqui, alguns já me acompanham. Tem uma galera aqui, né? Estou pregando para jovens. Galera da geração Instagram, que eu também faço parte. Todo mundo aqui, quem é que não tem Instagram? Todo mundo tem Instagram. Não te chama atenção quando você está passando lá um perfil e tem um verificado do lado? Aquela setinha azul lá? Porque os donos do Instagram reconheceram que aquela pessoa existe. Porque tem um verificado. Será que eu e você temos o selo de verificado do Criador? Será que quem olha para nós vê, olha lá, ó, Deus criou, Deus fez e está lá, verificado, aquele lá é de Deus. Agora se você tiver anônimo, sem foto no perfil, eu tenho uma raiva, deixa eu falar aqui para vocês dar umas risadas também, que vocês estão querendo me bater. Eu tenho uma raiva de gente que briga com os outros, ou tem um problema, vai pro WhatsApp, né, Kelly, e tira a foto do perfil. Tira a foto do perfil, ninguém me vê. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, deu. Se esconde. Te amo, Kelly. Se esconde. Kelly no final do culto ficou triste, tira a foto do perfil. Muitas vezes a gente faz isso. Dá um problema, a gente esconde a nossa identidade. Eu não quero mais, não sou mais crente, não sou mais nada, revoltado. Aí todo mundo começa a me chamar. Oi, tu tá bem? Tá tudo bem aí contigo? Aconteceu alguma coisa? Oi, sumido. Amém, gente? Quem tá querendo me bater diz amém? Meu Deus. Então tá, tu tá vendo, Deus, tu tá vendo. Mas, gente, falando um pouquinho mais sério de novo. O maior problema disso tudo, da guia anônima que nós vivemos. E eu só falei da pornografia porque a gente tem o hábito de jogar aquilo que a gente vive na vida de pecado para Deus. Então a gente coloca Deus numa guia anônima. Quem entendeu isso? Amém? Agora, as consequências de viver uma vida de pecados que nos afastam de Deus é que nós precisamos lutar com coisas que outra hora nós não precisávamos. A maior delas é a culpa. Quer ver uma ferramenta que o diabo tem para destruir um cristão? Para destruir um cristão, para destruir um ministério, e nem é pelos outros, nem é alguém se levantar e impedir o ministério de alguém, é a própria pessoa se achar totalmente indigna, incapaz de subir aqui em cima ou de falar do amor de Deus, totalmente suja. É a culpa. É a culpa. A culpa destrói as pessoas. A culpa destrói vidas, a culpa destrói ministérios. Porque você faz. E vamos lá, falei que iríamos falar de pornografia aqui. Aperta o cinto mais forte ainda, se não apertou ainda. O maior problema dos cristãos, dos jovens, e aqui eu me refiro tanto a meninos quanto meninas, que lutam com isso, porque é uma luta constante, é porque muitas vezes falta a própria fé. Como assim, Isaías, falta a própria fé? Porque a criatura está triste com alguma coisa, ou aconteceu outro negócio, ou está sem graça, ou está sem nada para fazer. Vai lá, se tranca num quarto, se tranca no banheiro, se tranca não sei aonde, acessa o que não deve acessar, porque na cabeça da pessoa ela pensa, não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando. E aí faltou a fé, porque os olhos de Deus estão como de fogo, contemplando tudo o que acontece. Então Deus está ali. Por falta de fé você não entende que Deus está ali contigo.
E enquanto aquilo tudo está acontecendo, enquanto você está ali, você sabe que a culpa vai vir depois, às vezes a culpa já vem até antes. Deus está ali sofrendo. Deus está ali, sentindo dor no coração dele, de ver a criação dele, o filho dele, trocando o amor que ele deu por um prazer momentâneo, que depois, você sabe, vai virar culpa. E aí vem a culpa, aí vem o remorso, aí vem aquele sentimento de que você é sujo, podre, impuro, que você não merece amor de Deus. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que ela é muito verdadeira: cometa um erro 2 vezes, e na segunda vez ele nem vai parecer mais tão errado assim. E aí você começa a ir mais, e um abismo vai chamando o outro, e vai chamando o outro, e vai chamando o outro. Quando você viu, você está completamente preso, não consegue mais sair, tem vergonha de pedir ajuda. Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás, eu não sei se eu sei que algumas pessoas aqui viram, que falava do pecadinho de estimação. O pecado de estimação que te prende. Todos nós temos um pecado de estimação, que nós precisamos matar diariamente. Seja jovem, seja adulto, seja líder, seja pastor, seja quem for, todos temos um pecado de estimação para matar diariamente. O problema é que quando a gente alimenta muito esse pecadinho de estimação, que parece ser tão bonitinho no momento, na hora, no momento é tão legal, né? Ele mesmo vem te dar uma facada nas costas depois, te mata, acaba contigo. Porque ele te deixa com sentimento de culpa, de imundície, com vergonha, você não consegue procurar ninguém para confessar, você não consegue nem falar com Deus mais, porque criou aquele abismo. E aí fica aquele silêncio constrangedor aqui do início. Você começa, você dobra os seus joelhos, você tenta falar, não sai nada, você não consegue. Você sente Deus distante. E aí você começa a se isolar também, começa a se afastar também. Eu falei que o glória a Deus ia parar? Gente, eu sei que é um assunto bem pesado, de verdade, mais uma vez, eu estou falando com muito amor e com muito carinho, porque se vocês não escutarem sobre isso aqui, nós temos jovens aqui de 14, 15, 16 anos, dentro de uma sala de aula, vai ter uma professora sexóloga ensinando a fazer isso, incentivando. Então nós precisamos falar aqui, que isso aqui vai destruir a tua vida com Deus, isso aqui vai destruir o teu relacionamento com a tua família, porque tu vai se isolar, isso aqui vai destruir o teu ministério, essa porcaria aqui vai destruir o teu casamento no futuro. Então nós precisamos falar disso agora, esse é o momento e esse é o lugar, porque Deus quer tratar conosco agora aqui os nossos corações. Quem está comigo diz amém? Amém. E o sentimento de culpa, ele age tão forte na sua vida, que vamos lá, você começa a procurar métodos, meios de largar tudo. Você começa a largar meios, e agora, gente, o tema aqui mais forte, que foi para impactar mesmo, foi da pornografia. Mas isso aqui serve para tudo, para todos os tipos de pecados. O Isaías aqui, por exemplo, faz um propósito: eu vou ficar 24 horas sem pecar. Vocês acham que tem como? A gente peca até em pensamento, gente. Não existe pecadinho, pecado, pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. A gente peca até em pensamento. Mas vamos supor, o Isaías faz um propósito de ficar 24 horas sem os pecados que ele considera os pecadões, né? Aqueles pecados, uau. Aí o Isaías fica lá o dia inteiro, não olha no que não deve olhar, não mexe no que não deve mexer, não fala o que não deve falar, 23 horas o Isaías está no auge. Aí na última hora o Isaías fraqueja, peca, erra, cai. Quando o Isaías vai dormir de noite, você acha que o Isaías vai lembrar das 23 horas que ele passou em comunhão com Deus? Ou ele vai ser torturado por aquela 1 hora em que ele caiu, que ele pecou? Aquela 1 hora que vai destruir o Isaías. Você entende o peso que a culpa tem? Agora ela só tem esse peso porque a gente coloca esse peso nela. Porque a gente não olha para as outras 23 horas. Porque a gente só olha para o problema, para o pecado. Então, para que você saia daqui curado hoje, em nome de Jesus, eu quero te dizer: para de olhar para o pecado, começa a olhar para o Criador. Ao invés de criar um propósito no teu coração, olha, eu vou passar 1 mês, 1 semana, 1 ano sem pecar, sem fazer, começa a pensar assim: eu vou passar 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 hora, mais perto do Criador, mais perto de Jesus. Tira o pecado do foco.
Ele está nesse foco porque você deixa, você colocou ele aí. Hoje Deus está falando ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Foque na comunhão com Deus. Tire o foco do pecado. Amém? Amém? Tem uma frase, saiu dali, mas estava guia anônima, e eu acho que em cima estava escrito: navegue sem deixar rastros. Navegue sem deixar rastros. O que Cristo falou para nós na Bíblia? Ide pelo... ninguém leu Bíblia hoje? Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Como é que eu vou ir e pregar o Evangelho a toda criatura sem deixar rastros? Deus está dizendo, por isso que Deus não pode estar na guia anônima. Ele está falando para nós hoje: ei, para de navegar sem deixar rastros. Eu te chamei justamente para deixar rastros na terra. Eu te chamei justamente para deixar rastros na vida das pessoas. Eu te chamei para quando tu chegar numa vida destruída, tu deixar um rastro ali. Jesus passou por aqui. Deus te chamou para deixar rastros, rastros bons aqui na terra. Deus te chamou para ser os pés dele aqui na terra, as mãos dele aqui na terra, o amor dele aqui na terra. Você precisa deixar a marca de Cristo através da sua vida. Por isso, hoje é a oportunidade de sair, de tirar Deus da guia anônima e começar a viver Deus na essência da identidade que Ele te chamou para ser e para viver. Eu já quero me encaminhar para o final para não cansar você. Eu estou sentindo que vocês estão entendendo, então eu vou, Quem coopera? Amém. Vamos lá. Lembra que eu falei no início que Deus ele tem um amor incondicional sobre nós? Pois é, quem também já me conhece sabe que qualquer coisa ultimamente está virando pregação para mim. Eu olho o passarinho voa, pregação, pregação. E esses dias no meu trabalho, a minha colega ela foi fazer para mim um café e tal. E aí ela perguntou: Isaíasinho, qual caneca que tu quer o café? Aí eu disse: naquela. Ai, mas aquela lá tá toda suja não, ela tá quebrada, tá com uns rasgos, tá com uns negócios, não sei o que aconteceu. Só que o tamanho dela é perfeito, não vai nem muito nem pouco café, é perfeito, a medida certa, é aquela caneca ali que eu gosto. Aí ela disse: qualquer hora dessas eu vou colocar essa caneca fora, que eu não aguento mais a caneca toda trincada, lascada. E eu disse: não faz isso, porque eu gosto dessa caneca. Tá quebradinha, tá lascadinha, mas eu gosto dessa caneca. Eu tomo café nas outras, parece que nem o sabor do café é igual, eu gosto daquela caneca. Então Deus olha para mim, olha para ti, e Ele vê tua canequinha toda lascadinha, toda quebradinha, com pecado, com erro, com coisa, mas tu é a canequinha preferida do Senhor. Ele gosta de você, Ele criou você, porque você é aquele filho que por mais que tenha os erros, por mais que tenha as falhas, Ele te criou porque Ele sabe te encher na medida certa. Entendeu? Então quando a gente tem um apego sentimental, um valor emocional, pode estar quebrado, não importa a condição. Eu amo aquela caneca, eu gosto daquela caneca, eu não quero. Eu já disse para Karine, se tu botar essa caneca fora vai dar briga. Entende a incondicionalidade de Deus? Ele ama você. Mas eu peco, mas eu erro, mas é você. Ele gosta de você, Ele escolheu você, antes mesmo do ventre, é você. Você é a canequinha favorita de Jesus, amém? Amém? Então vamos lá, vamos encaminhar para o final, gente. Agora você me pergunta: Isaías, isso acontece só com a gente? Acontece só comigo, acontece só com vocês? Pecar, falhar no meio da caminhada, no meio da trajetória? Obviamente que não. E tem inúmeros exemplos na Bíblia para provar isso, mas eu escolhi um aqui para falar hoje. Davi, o autor do salmo que nós lemos aqui no início. Cara, quem era Davi? Vamos lá. Davi era um menino que estava no campo, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Um dia, Deus vendo a necessidade que o povo tinha de um rei, porque Esaú já não estava mais agradando, Deus chama Samuel, um profeta, e diz: vai até a casa de Jessé, lá eu escolherei, tu vai ungir um novo rei lá. Samuel pegou, obedeceu, foi lá, chegou na casa de Jessé, toque, quem é e tal. Aí ele viu,
passa o primeiro, não me lembro agora a ordem, gente, não vou falar heresia aqui, mas passa o primeiro, não sei, acho que foi Eliabe, Abinadab, não sei, chegou o primeiro. Chegou o primeiro grandão lá, fortão e tal. Samuel olhou para ele, encheu os olhos, falou: o cara é top, é esse. Cara, quem melhor para ser um rei do que um cara topzera, fortão e tal? Esse aí vai dar o rei. Samuel acho que já estava até imaginando, já vou mandar bordar as toalhinhas lá. O rei, Eliabe, Abinadab, Samar, não lembro quem era o rei lá, estava lá. Aí Deus: ei Samuel, tu só está olhando a aparência externa. Que Samuel é humano e é que nem a gente, né? A gente olha a lata, não adianta. A primeira coisa que a gente olha é a cara, não tem como. Tu está olhando só o externo. E aí Deus diz para Samuel: mas eu, Deus, conheço e vejo o coração. Então Deus está dizendo para Samuel: o coração de Davi é um coração que me agrada. O coração de Davi é um coração que é um coração já de rei. É um coração que me alegra. Então Deus se agrada do coração de Davi. Aí fala para Samuel que não era ele, chama todos os filhos vêm, Deus manda chamar mais, aí já se lembra, tem um lá, esquecidinho, sempre é o esquecidinho, que está lá no campo, chama ele lá, vem o Davi, toda a história vocês já conhecem, né? Unge Davi, Davi ungido rei, amém. E aí Davi começa a ter uma história linda com Deus. Claro que ele volta para o campo, depois de ser ungido, mas depois a Bíblia começa a narrar para nós as vitórias de Davi, e vence gigante, mata Golias, e aí acontece um monte de coisa, até ele ser coroado rei. É coroado rei depois da morte de Saul, se torna um dos maiores reis da história, o maior rei da história, tanto que Jesus é conhecido como a semente de Davi. O nome de Davi ficou marcado na história. Mas esse mesmo Davi que era segundo o coração de Deus, esse mesmo Davi que foi ungido rei, esse mesmo Davi que foi um baita rei, no capítulo 11 de 2 Samuel, nós vemos uma queda feia de Davi. Porque Davi era um rei. Gente, vocês estão esquecendo, gente que coopera. Então vamos lá, eu tenho que sentir que vocês estão comigo. Davi era um rei. E a Bíblia fala para nós que naquele período, quando tinha uma grande guerra acontecendo, Davi manda os outros ir na guerra no lugar dele. E o rei fica de boas no palácio, entendeu? Se fosse o Isaías, de boa no palácio, de roupão, tomando um chimas, bem de boa. Davi fica no palácio, de boa, acorda tarde, a Bíblia fala para nós que ele acordou tarde, dormiu a manhã inteira, acordou depois do meio-dia, entendeu? Azar. Os outros lá estão se matando na guerra, estão morrendo, eu estou aqui de boa, acordo meio-dia e bora. Davi acorda depois do meio-dia ainda, nem almoça, nem escova dente, nem faz nada, ele acorda, e aí a Bíblia não fala para nós não, misericórdia, a gente tem um ditado aí muito popular: mente vazia é a oficina de quem? Mente vazia é a oficina do diabo. Quer saber? Não estou a fim de guerrear hoje não. Vou ficar aqui de boas. Vou ficar aqui. Mente ficou vazia. Aí começou a trabalhar aqui. Levantou meio-dia da cama, sem nada para fazer, e aí a Bíblia fala para nós que ele vai passear pelo palácio. E numa dessas passeadas pelo terraço, que é o que é um terraço? Uma grande janela, assim, uma grande vista. Ele vê uma coisinha diferente lá que chama a atenção dele. Muitas vezes a gente não vai pro culto, não vai para a igreja, deixa os outros guerrear sozinho. E aí a gente acorda depois do meio-dia, vai dar uma voltinha no terraço, acaba vendo uma coisinha e é o fim. Esse é o perigo de deixar a mente vazia, oficina do diabo. Davi está no terraço, ele olha uma mulher tomando banho, essa mulher é Batseba, se encanta, manda chamar Batseba, Batseba vem, eles se relacionam,
Batseba era uma mulher casada, então ali teve concupiscência dos olhos. A Bíblia fala para nós que os olhos são a janela da alma. Se eu ver luz, o meu corpo vai ser? Se eu vejo trevas, o meu corpo vai ser? Davi viu pecado, o corpo dele se tornou em pecado. Batseba vem, eles pecam, se relacionam. E aí Davi pensa, foi só um pecadinho, só mais um, passou. Nesse meio tempo tu já não vê mais Davi falando com Deus. Procura aí na Bíblia, eu procurei, eu não achei. Tu não vê mais Davi falando com Deus depois daquele momento. A Bíblia só fala para nós que passa um tempo e aí chega a notícia para Davi. Batseba está grávida. O pecadinho, gente, pecado não caduca. Tu passa no crédito, mas é que nem cartão de crédito, tu passa no crédito, a fatura chega, chegou a fatura, Batseba está grávida. O que nós vamos fazer agora? Davi pega, manda vir Urias. Detalhe, Davi estava, com perdão da palavra, vagabundeando. Urias estava lá batalhando, morrendo, dando sangue pela obra, por tudo, Chama, vem Urias, manda ele para casa na intenção de ele se relacionar e jogar a culpa para Urias. No final de contas, Urias estava tão... Olha como é o coração de alguém que tem Deus no centro. Enquanto Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, se corrompeu e o pecado abalou, Urias veio para ver o que o rei queria, o que Davi queria, mas ele já estava louco, era para voltar para a guerra, porque ele sabia que o lugar dele era na guerra. Olha a diferença do coração de Urias para Davi. O coração de Urias, ele estava cheio de Deus. Ele disse, olha, eu não posso estar aqui de boa, bebendo vinho e tal, enquanto o povo está lá na guerra, está lutando, está se matando. Essa era uma posição que a gente esperava do rei. Acontece tudo aquilo, Davi pega, não consegue, Urias não vai para casa, não se relaciona com a mulher. Então, se fosse hoje em dia, né, Davi pega lá o WhatsApp, manda um WhatsApp lá para Joabe, seguinte... Pega Urias, coloca ele na posição de frente lá, no momento mais intenso da batalha, larga ele lá sozinho, quando os inimigos vierem, tu recua e deixa ele morrer. O pecadinho, que era para ser só um pecadinho, porque não teve confissão, não teve mais relacionamento com Deus, porque Davi parou de falar com Deus, se tornou um pecado de assassinato. Sim, Davi se tornou um assassino. Uma coisinha pequena, mas um abismo foi chamando o outro. Resultou na morte de Urias. Entenda, agora isso aqui é muito sério. Foca aqui se tu quer que termine cedo o culto, senão a gente vai até às 11. Antes de Davi assassinar Urias, presta atenção nisso. Antes de Davi assassinar Urias, Davi assassinou a vida dele com Deus. Foram 2 assassinatos. O primeiro assassinato ali não foi o de Urias. O primeiro foi a vida com Deus que Davi tinha. Era um homem que foi escolhido por ter um coração igual ao coração de Deus. Ele assassinou aquilo, porque ele não entendeu o valor daquilo que ele tinha dentro dele. Um coração como o coração de Deus. Ele permitiu que a vida dele fosse manchada por causa de um pecado. Agora eu quero te dizer quantas vezes nós assassinamos a nossa vida com Deus, por não entender o valor daquilo que nós carregamos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, gente. Eu daqui sou o pior, mas eu tenho certeza que quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, Ele viu algo especial dentro de você. Você sabe o que Deus falou contigo. Você sabe o chamado que Deus te disse, o chamado que Deus te entregou. Você sabe, seja no louvor, seja na palavra, seja no evangelismo, seja na missão, não sei. Você sabe o chamado que você tem. E até quando você vai permitir que isso seja assassinado por conta dos pecados que te rodeiam? Agora você não precisa da glória a Deus, agora você não precisa concordar, agora você precisa só refletir junto comigo. Quantas vezes nós estamos assassinando aquilo que Deus entregou a nosso respeito, por conta de pequenos pecados, que vão se somando e se repetindo. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Salmo 51. Você se colocou de pé, mas por favor, continua prestando atenção aqui em mim. Salmo 51.
salmo escrito por Davi. É um salmo de arrependimento. Porque depois de tudo ter dado errado, Davi foi se ligar só depois que, opa, alguma coisa está errada. E aí Davi lembra de falar com Deus. Oração de Davi que nós acabamos de ler aqui no início. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Davi está orando, pedindo para Deus criar dentro dele um coração puro. Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Não é meio contraditório isso? O homem segundo o coração de Deus, pedindo para Deus criar dentro dele um coração. Aí eu perguntei para Deus, por que Davi está falando isso? Por que Davi está orando isso, se ele já era o homem segundo o coração de Deus? Acontece que quando ele está falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro como o teu, ele está dizendo, eu não tenho capacidade nenhuma de eu mesmo criar o meu coração. Eu preciso que Deus, tu crie, tu trabalhe, tu molde, tu faça. Porque muitas vezes o ser humano se perde quando ele mesmo tenta criar o seu coração para fazer ele se tornar parecido com a imagem que ele mesmo criou, que ele mesmo acha que Deus é. E é daí que surge a religiosidade que tem matado muitas pessoas. Porque a gente pega o nosso coração e a gente começa a moldar ele da forma que a gente acha que Deus é, da forma que a gente pensa que o coração de Deus é, porque a gente não conhece o coração de Deus. Então quando Davi está falando, cria em mim, ó Deus, ele está dizendo, não sou eu que vou criar, Senhor, eu quero que tu crie. Porque, eu vou dar um exemplo meu agora. Quando eu, Isaías, tentei criar um coração igual ao de Deus, eu criei um coração religioso. Porque eu achava que eu, vivendo de tal forma, me enfiando dentro de um terno, me enfiando numa gravata, estando no culto de segunda, eu achei que isso bastava para ser o coração de Deus, e não é. É a intimidade, é a comunhão, é o relacionamento, é a troca que eu e você temos com Deus. Eu quero te dizer uma coisa, olha para mim, por favor, olha para mim para a gente encerrar. Hoje Deus está disposto a gerar dentro de você um coração igual ao dele. Hoje Deus está disposto a gerar em você um novo coração mais puro e mais parecido com o dele. Hoje Deus está disposto a transformar a tua vida, a perdoar os teus pecados, a renovar as tuas forças. Mas você tem que ter peito para abrir e dizer, Deus, cria em mim. Muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo. Davi era um rei, gente. Olha o status, olha a posição do cara. Ele se dobrou para Deus e disse, Deus, cria em mim. Então quem somos eu e você na fila do pão? Hoje você tem a oportunidade de falar, Deus, cria em mim. Isso aqui, Senhor, não está te agradando. Isso aqui não está correspondendo com a tua palavra. Senhor, muda isso dentro de mim. Eu quero ser mais parecido contigo. Ou será que já está todo mundo aqui parecido com Ele? Ninguém aqui precisa mudar nada mais? Eu preciso, todos nós precisamos nos parecer mais com Cristo. Para encerrar, hoje em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar todas as guias anônimas que estão abertas na sua vida. Fechar todas as guias anônimas que estão abertas no teu coração. Porque você tem identidade, você tem assinatura. Chega de viver esse anonimato. Você é um filho de Deus. Hoje sabe o que Deus quer fazer com você aqui? Hoje Deus quer limpar todo o teu histórico. Pegou? Hoje Deus está te convidando para limpar todo o teu histórico. Para limpar o teu histórico de pecado, para limpar o teu histórico de medo, para limpar o teu histórico de rejeição, de baixa autoestima, para limpar o teu histórico de transgressões. Hoje Deus está te convidando para limpar todo o teu histórico.